Fazendo um horário alternativo aí hoje. Era um assunto que eu já gostaria de ter falado ontem, mas deixei para hoje de manhã. Pessoal, passando aqui, agora eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre esse assunto, tá? E o assunto da vez é obsessão, né? Então as pessoas desmistificar, na verdade, o que é obsessão. As pessoas do meio religioso não conhecem de verdade o que é isso, né? Há uma romantização desse assunto e um desconhecimento, e tudo isso tem um propósito de ser assim, né? Então, os negativos realmente não querem que se saiba sobre esse assunto, que continue fazendo as mesmas coisas e sendo obsediado a torto e direito, que a grande maioria das pessoas está, e não saiba se proteger, não saiba buscar ajuda também que consiga resolver essa situação. Bom, então esse termo obsessão vem do espiritismo, né? E, e na verdade, a gente sempre pensa assim, né? Olha o obsessor como alguém espiritual, né? Uma entidade espiritual maligna que está nos atormentando, né? De várias formas. Bom, então hoje eu vou falar um pouco sobre. Também vou falar sobre esquizofrenia, que é uma obsessão já mais profunda, né? É a mais enraizada, né, que está junto com uma obsessão complexa, né, que é considerada uma obsessão complexa. O que que significa? Então eu vou falar sobre isso também porque isso é perguntas dos grupos fechados, tá? São perguntas dos grupos fechados que eu acabei não conseguindo falar na aula, e aí eu já vou gravar para tirar essas dúvidas e já também explanar para o pessoal aí que tem interesse em conhecer esse assunto. Bom, então, como eu estava dizendo, o obsessor a gente tem como ser uma entidade espiritual maligna que está atuando na nossa vida, no oculto, né, no invisível. E, e vamos dizer, de uma forma bem simplista seria isso, tá? Mas de uma forma já universalista, uma forma mais de consciência, como é a forma que eu vejo a espiritualidade, como é a forma que eu trabalho, a gente precisa entender que as relações que nós temos nessa vida e de vidas anteriores, todas elas estão vibrando no nosso campo energético. Então, muitas vezes, a gente reencarnou e seres que a gente entrou em contato, né, em outras existências, eles continuam, né, acessando o nosso campo energético. Então, e a grande parte de questões mal resolvidas acaba se tornando uma obsessão, né? Ou seja, aquele ser acaba te drenando energia. Mas aí vem a questão da dualidade, do bom e do mal, que é o que eu também gosto de tirar bastante, de desmistificar, é que a gente não pode se colocar num papel de vítima, de achar que o obsessor é malvado e eu sou bonzinho e estou sendo uma vítima daquele ser e eu preciso de algum salvador para me salvar, tá? Então, sempre lembrando que hoje mesmo na aula eu vou falar sobre proteção e defesa energética. Mas eu sempre lembro uma coisa: a principal forma de a gente se libertar das obsessões é conhecendo a si mesmo e sabendo proteger sua energia, né? Mas para isso tem que se conhecer as suas particularidades, a sua sensibilidade, as suas fraquezas. Então, quando a gente fala fraqueza, são os nossos instintos nos dominando, né? Então, quantas coisas do nosso instinto que dominam nosso querer, a nossa essência, né? São aquelas coisas que a gente, pum, agora foi, deixei, azar, pum, e tem um resultado isso. Então, a obsessão normalmente ela entra por essa porta, a porta do nosso ego, do nosso instinto, das nossas paixões mal resolvidas, tá? Coisas que a gente ainda não tem controle, não tem equilíbrio. A obsessão, a ser, a entidade, e aí seja as questões complexas que eu disse, que são questões karmáticas, são questões familiares, são questões de culpa, de coisas que aconteceram em outras existências, ou seja, até mesmo nas obsessões simples, que são as mais conhecidas no meio espírita, nos romances, que é aquele obsessor que se identificou contigo pela tua frequência energética. Tu vai num bar ali, e aí tu tá na frequência só de tomar bebida. Opa, voltando, pessoal. Caiu do nada aqui, mas a gente voltou. Então,
Não se preocupem que os obsessores daqui vão ser controlados pelos meus guardiões daqui, tá? Então, assim, todos nós temos as nossas fraquezas, né? O nosso ego, realmente as nossas brechas energéticas. E realmente a gente, às vezes, a obsessão mais simples, como eu falei, é aquela que um espírito se identifica contigo numa festa, tu vai lá, eu vou lá para me enlouquecer, para me drogar, para chapar, né? Para me chapar, para me embebedar. Beleza, tu vai encontrar vários espíritos nessa mesma vibração, né? E eles vão encostar e vão desfrutar contigo, né? Então isso é uma obsessão simples, né? Então vocês não têm nenhuma relação, vocês não tiveram nenhuma, né, uma vivência juntos, né, na maior parte das vezes. E já as obsessões complexas são espíritos e que relações e traumas teu, né? Situações que tu vivenciou já com aqueles seres, com aquelas pessoas. Então, eu sempre gosto de tirar a vitimização, porque muitas vezes nós prejudicamos de verdade aquelas pessoas, tá? E aí por isso que eles ficam obcecados, claro que eles se perdem na vingança, eles se perdem no ódio, se perdem na ira e acabam ficando obcecados por nos fazer o mal, por nos ver humilhado, por nos ver prejudicado. E aí, claro, obviamente eles não, como eles estão no plano espiritual e eles não têm pretensão de evoluir e simplesmente seguir apenas suas paixões, eles vão nos atacar o máximo que puder, indistintamente. Mas a gente sabe que nesse planeta tudo tem a causa e consequência, e sempre tem alguém por trás deles também, querendo ver, dependendo da situação, o nosso mal, ou que alguém por trás deles sugando a energia deles, que eles sugam da gente, às vezes eles têm alguém sugando a energia daqueles seres. E assim por diante. Então lá embaixo, né? Quando a gente fala lá embaixo, é nas trevas, no lugar onde ficam esses espíritos negativados. Lá existe lá toda uma hierarquia que é por poder. Então o maior come o menor. Lá é assim, lá é a lei da selva mesmo. Lá funciona assim, tá? Lembrando que a gente sempre acha que os umbrais a gente chama de meio, né? Ó, os umbrais são uma região que na verdade não é geográfica, ela é consciencial, ou seja, ela é criada pela energia da consciência daqueles espíritos que lá se encontram. Então, os umbrais normalmente se concentram esses grupos de espíritos, né? E aí muitos deles vão sendo puxados pelos seres das trevas para serem usados como fonte de energia, como bateria, tá? Então nos umbrais ficam essas pessoas sendo consumidas pela sua própria consciência, tá? Então, exemplo, se eu desencarno com um vício, algum vício, seja em bebida, em comida, qualquer coisa, algum vício. Quando eu desencarnar, eu vou para um lugar. Só que aí, quando a gente desencarna, a gente vai para esses umbrais. Não necessariamente, né? Tem gente que vai direto para as trevas, desce direto, quando tu te negativa muito, né? E quando tu desencarna, tu vai te encontrar com seres, só que aí não tem o filtro, que eu digo, o filtro do corpo físico. Aqui a gente pensa, sente, vivencia. Ó, quanto tempo leva para engordar? Comendo, comendo, comendo. Quanto tempo leva para tu ter algum problema grave usando droga, bebendo, feito um louco? Leva anos, né? Anos para ter alguma consequência. Já lá no plano astral, né? Nos umbrais é imediatamente. Então, quando tu desencarna, tu já vai com aquela consciência de gula, de vícios. Cara, tu já cai lá e lá tu já tá plantando e colhendo ao mesmo tempo. É imediato, tá? Então quem viu o livro, o filme aquele, Nosso Lar, representa, né, de uma forma de filme, né? Que uma hora que o espírito do André Luiz pensou num negócio negativo, ficou com raiva, ficou com inveja, né, ciúmes, e ficou irado e imediatamente já foi parar num lugar bem pesado, conforme a vibração que ele sentiu, né? Ele emanou. Ó, vamos ver o que a Ju escreveu aqui. Esse exemplo da festa que tu deu pode ser também alguém que só quis ir se divertir, mas não se conhece e acaba se sentindo e caindo. Você pode falar isso também. Olha, pode sim. Se a pessoa não está consciente,
dessa situação, de que ela está fazendo lá, de não está consciente, ela perde a consciência, se embebeda, né? E perde a consciência, né? Toma demais, perde a consciência, ela acaba sendo usada, né? Então, tudo no universo aqui é uma troca de energia. Então, às vezes é isso, tu perdeu a consciência, tu já não tem mais controle da tua energia, alguém vai pegar, tá? Então, alguém vai sugar. E aí, exatamente, aí tem os vampiros energéticos, que são esses seres negativos que estão aí para isso, eles não estão nem aí para ti. Eles querem saber do deles. Então, aqui em cima, aqui na superfície, né, na terceira dimensão também é parecido com isso, né? É muito parecido, só que de uma forma um pouco diferente, meio mais oculta, não aparece tanto essa troca de energia, essa sugação de energia, esse vampirismo. Mas acontece em várias formas aí, a gente está sendo vampirizado, tá? A gente sendo vampirizado nas coisas mais comuns que a gente imagina, até às vezes uma cobrança de imposto exacerbada já é uma forma de vampirismo, a gente está sendo vampirizado. Algo que prejudique um número de pessoas. Eu tô tipo, eu vou construir uma casa aqui, mas para isso eu vou destruir essa floresta, toda a floresta. Não, porque não podia tirar 3, 4 árvores ali e construir a casa. Não, eu resolvi destruir toda a floresta e as árvores dos seres que moravam aqui, de tudo. Bom, então esse tu tá vampirizando aquele lugar. Isso acontece com as pessoas também, tá? Então, o ser humano, ele ainda, muito na ignorância dele, ele ainda faz essa de forma extrativista. Ele não tem essa consciência de sustentabilidade. Então, compartilhar a energia, sim. Eu te dou um pouco, tu me dá um pouco, em equilíbrio. Não, o ser humano ainda está muito animalizado, então ele vai lá, não, quero sugar tudo que der de ti e tu que te ferra. Vira as costas e vai embora. Então, isso ainda é comum, e isso acontece igualmente no plano espiritual. Só que como aqui no plano físico a gente não enxerga esse movimento espiritual, a gente acha que não. A gente acha que não está sendo vampirizado. Então, isso acontece normal, muito comum. Tá? Vamos lá. Seguindo no tema obsessão. Isso tudo faz parte de obsessão. Então, eu falei que isso é uma obsessão simples, essa aqui é da festa e tal, tu foi lá, tu te tomou um pouco a mais, perdeu a consciência, alguém vai te vampirizar. Ok, aquele alguém, dependendo da tua vibração, como é que tu te encontra emocionalmente, se tu te identificar com aquele espírito, ele vai contigo para tua casa e fica te acompanhando por um tempo, até que tu mude a tua vibração, tu eleve a tua vibração, tu mude, tu faça alguma coisa, tu busque um banho de energia, tu receba, tu medita, tu te conecta com o divino, tu eleva a tua frequência e aí esse ser, esse espírito começa a se afastar de ti ou é afastado pelos teus próprios guardiões, tá? Então lembrando, os guardiões têm uma importância gigantesca na nossa evolução, porém eles nunca vão fazer algo que tipo que compete a nós eles fazerem. Exemplo, cuidar da minha energia compete a mim, não a eles. Então, quando eu estou cuidando, eles estão me apoiando. É que nem aquele pai que é um pai bom educador. Ele deixa o filho fazer, errar várias vezes, mas ele está ali orientando. Ele está orientando, ele está junto. Ele vai comemorar com o filho quando o filho fizer certo, quando ganhar, né? Mas ele deixa o filho errar, acertar. Ele deixa as coisas acontecerem, porém ele está cuidando. Mas ele não vai interferir, não vai dizer assim, não, deixa que eu vou fazer por ti. Imagina se nossos pais pegassem nós, quando criança, e dissessem assim, não, deixa que eu vou caminhar por ti, não precisa tu aprender a caminhar. Fica sentado aí, fica engatinhando, fica rastejando, que eu vou caminhar por ti, não precisa tu caminhar. O que seria de nós? Nós não saberíamos caminhar. Então, os nossos guardiões fazem isso com a gente. Eles olham, às vezes, muitas vezes, como uma criança, tipo, tá errando a mesma coisa, mas não posso me intrometer, tem que te ferrar, senão tu não vai aprender. E deixa a gente se ferrar. Então a questão é a seguinte: obsessão é algo comum. Espíritos obsessores tem em todos os lugares, inclusive nas nossas casas, mas quem abre a porta e fecha a porta somos nós, com a nossa frequência energética, com o nosso autoconhecimento e com o nosso conhecimento. Então, à medida que eu não entender sobre as energias, eu tipo, não, isso aí não, eu desprezar, eu não querer saber. Cara, não importa, tu querendo saber, é que nem a gravidade, é como as leis, todas as leis que regem o universo. Cara, não importa se tu sabe, se tu conhece as leis da física quântica, cara, não importa, as leis estão acontecendo, tá tudo acontecendo.
Ah, não importa se tu entende de obsessão, se tu não entende. Se tu tá consciente ou inconsciente, ela vai acontecer. Tá? Então, quem está consciente se protege mais e impede, né? Tipo, cara, isso aqui eu não quero dentro da minha casa. Bota para fora, né? Bota a correr. Tu te empodera, tu eleva a tua vibração. Não, aqui não. Ah, o que eu preciso fazer? Aí, claro, as ferramentas para fazer uma limpeza mais profunda. Aí existem várias, inúmeras ferramentas. Aí que eu tenho nesse curso que hoje eu vou passar para o grupo fechado aqui, mas é um curso que eu tenho de proteção e defesa energética. Então, existem inúmeras ferramentas. Mas é o que eu disse, no meio religioso, praticamente pouco se conhece de obsessão. Tá? No religioso, muito pouco. Então, no meio espírita mesmo, no meio umbandista quase nada se conhece de religião, de obsessão. Tá? Eles só falam, é Quiumba, o Egum e manda embora. Só que a causa original é nós. Nós mudarmos a nossa... Quer dizer, nós estamos abrindo a porta para o Quiumba, para o Egum entrar. E aí tu vai lá, toma um banho de energia, as entidades levam embora o Quiumba, o Egum, bom. Aí tu vem para casa, segue vibrando o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, falando as mesmas coisas, abre a porta de novo, o Egum entra de novo e segue enchendo o saco. Até a próxima gira, tu vai lá, limpa, volta, limpa, volta. Então é que nem tomar um banho e sair ali na frente e atirar numa poça de lama. É a mesma coisa, tu vai estar sempre sujo, né? Vai estar limpo no momento que tomou o banho. Daqui a pouco já te sujou de novo. Tá? Então, e no espiritismo é aquela obsessão muito romantizada, que é isso aí. Ah, tu passou na esquina e tu tava triste, aí tinha um espírito que tava triste ali, encostou em ti e ficou junto contigo, vibrando aí, tu ficou cada vez mais triste, claro, ele foi potencializando o que já tinha dentro de ti. Isso é muito romantizado, isso é muito quase nada, tá? Perto do que realmente é a obsessão. Então a gente, lembrando, não podemos nos vitimizarmos, porque senão a gente nunca vai mudar a nossa frequência. Achar que eu sou a vítima e o obsessor é o bandido, não. Saber que o controle está na minha mão, está na minha mente, está nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, né? Quem manda na minha frequência sou eu. Então, quando começa a assumir esse controle, começa a mudar o jogo. Tu muda o controle de mão. O controle vai para tua mão. Tá? Outra coisa. Aí por isso que é necessário parar e silenciar, ouvir o que tu está pensando. Então, vamos lá. Sintomas de obsessões. Pensamentos repetitivos negativos sobre alguém, sobre uma situação do passado ou algo que nem existe, tu fica criando uma situação, tá? Ou coisas do passado que já passou. Então isso tudo são sintomas, repetitivamente são sintomas de obsessão, tá? O obsessor está atuando no teu mental inferior. Outros sintomas, dores específicas em algum lugar, dor no estômago. Ah, eu tenho problema de gastrite. Não, mas esse problema de gastrite tem um fundo espiritual. É muito comum, principalmente aqui no chakra umbilical. Tá? Então, sintomas de gastrite, coisas que envolvem o chakra umbilical, para quem não sabe, é 4 dedos acima do umbigo. Então, tudo que envolve ali naquela região, aqueles órgãos que pegam ali, são influenciados por esse chakra. Tá? Estômago, esôfago é mais em cima, estômago, intestino, tá? Tudo pega ali o chakra umbilical. Fígado, pâncreas pega um pouquinho mais o esplênico, né, que é um pouquinho do lado, tá? Mas qualquer coisa de desequilíbrio físico que tem nessa região, muitas vezes é um sintoma de obsessão, tá? Obsessor atuando ali. Quando já está se manifestando no físico, já tem, pode ter algum tumor, pode ter um abscesso, pode ter várias coisas, ou já uma úlcera mesmo bem instalada, isso é sinal que isso já vem, a atuação já é de tempos e tu não tomou nenhuma medida, tu não mexeu naquilo, tu não mudou a tua vibração, e então a continuidade de uma obsessão acaba vindo se manifestar no físico. Primeiro ela se manifesta no teu emocional, né, no teu mental e no teu emocional, depois ela vem para o físico. Tá? Então são coisas que a gente precisa estar atento. É só no estômago? Não. São a própria, né,
a própria ansiedade, a própria pensamento muito acelerado, muita, né, nervosismo, medos, crise de pânico, isso é mais comum. Porque o obsessor sempre usa a energia de medo e culpa, são as principais. E ira, né? Mas principalmente o medo e a culpa. Depois a ira, né? Então são coisas que eles ficam estimulando, né? Então medos, a gente tem muitos medos enraizados, que vem das nossas crenças, vem dos nossos ancestrais. E culpa também. Então é a porta mais fácil de eles acessarem em nós. Então, se eu não me conheço, se eu não reconheço os meus medos, se eu fujo dos meus medos, né? Eu fujo do bicho-papão, eu não encaro o bicho-papão, eu vou sempre ser um alvo ali naquele mesmo, sempre naquele mesmo ponto, tá? Então são coisas assim, que é importante fazer uma limpeza, ter um momento de conexão com o divino, que isso vai nos fortalecendo, isso vai fazendo expandir a nossa aura, e aí com a luz a gente afasta a escuridão. Então quando a gente começa a vibrar mais positivo, não é qualquer pensamento negativo que nos leva. Então, claro, obviamente, às vezes é necessário um trabalho de apometria com alguém que conheça o assunto, é necessário um trabalho de limpeza energética mais profunda, às vezes da casa, da residência, porque para mudar a frequência também do teu local que tu vive. Às vezes tem portais abertos no local que tu mora, é necessário fechar, tem que ter conhecimento, não é qualquer um que sabe fechar. Tem que ter conhecimento para retirar chips extrafísicos, implantes, isso são tecnologias extraterrestres negativos. Isso tudo são formas de obsessão. Tá? Então, para que eu estou trazendo esse tema? Tá? Não é para assustar, porque todo conhecimento ele traz uma informação e através do que tu for fazer com esse conhecimento, tu já não vai te pegar, como se diz, de calça curta. Tipo, agora eu já sei. Já sei a quem buscar, já sei a quem perguntar, já sei onde ler, o que buscar, aonde. Eu sei procurar no YouTube o tema, né? Então, quando tu já tem algumas informações, então o conhecimento é importante por isso. Porque aí, a partir do conhecimento, tu já não... porque a gente só tem medo do que a gente não conhece, né? Então, às vezes, a gente, eu não conheço isso, a gente fica com medo. Mas à medida que eu vejo, começa a ver, não, mas o troço não é então bicho de 7 cabeças. Tem formas de sair daí, tem formas de movimentar isso, tem formas de mexer, tem formas de limpar? Tem. Mas eu preciso o mínimo de conhecimento ou saber quem tem esse conhecimento para eu buscar, né? Então é aquela coisa. Eu não sei fazer, mas eu sei quem sabe fazer. Então vai buscar quem sabe fazer. Porque senão a gente fica sempre repetindo padrões e padrões e padrões. Muitos desses padrões vêm da nossa ancestralidade, da forma como a gente foi criado. Então aí vem a epigenética, isso é epigenética. Tá? Que já é comprovadamente desde 2003 que tem mais poder, tem mais influência no ser que a genética, né? Então a epigenética ela se sobrepõe à genética, tá? Então por isso que se vocês qualquer coisa que vocês tiverem aí, vocês vão dizer, mas isso aí minha mãe tinha, minha avó tinha, é hereditário. Cancelem esse tipo de pensamento, porque é hereditário, pode ter o DNA em ti, pode ter aquele gene, né, dominante em ti, de alguma situação, de alguma doença, mas se tu mudar os teus padrões, aquilo não se manifesta. Se tu mudar a tua energia, o teu mental, o teu emocional, aquilo não se manifesta. Então, a epigenética sempre vai sobrepor a genética, tá? Olha o que o Leandro Loureiro fala aí. Não é fácil quebrar padrões. Claro, não é mesmo. Só que realmente é necessário, né? A gente quando está nesse processo de expansão de consciência, a gente tira o fácil e o difícil e diz, cara, é necessário. É que nem o adulto faz. Porra, não pavor de limpar a casa? Não gosto, mas tem que limpar. Gosta de lavar a louça? Não gosto, mas tem que lavar. Alguém tem que fazer, né? E às vezes só tem tu. E aí, pum, aí é o cara mesmo. Então, nessas questões nossas, do nosso interior, é nós mesmos. Então, não tem outro para fazer por nós. Ninguém vai fazer. Nem mesmo nossos mentores, guias, guardiões, ninguém. É nós. Tá? Então, a obsessão, eu já falei um pouco aí, eu já dei uma base, né? Claro, que eu, tipo, nos grupos fechados eu vou mais a fundo, a gente vai explorando mais essa situação. Foi me perguntado outra coisa.
falei da obsessão da questão da bebida, mas isso aí eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre a questão da bebida. Vou falar só um complemento do que eu já disse, que é, tu pode beber? Pode. A bebida traz espírito negativo? Depende da intenção que tu tá, depende da energia que tu tá. Se tu perder a consciência, facilmente algum espírito aproveitador vai encostar no teu campo e vai se aproveitar da tua energia, tá? Da tua energia e da bebida que tu consumiu também, da energia daquela bebida. Mas se tu manter a consciência, o objetivo de tu beber é te divertir, é brincar, é conectar com pessoas, né? De boa, sem querer, sem nenhum excesso, tu te mantém consciente, cara, não vai causar mal algum, tá? Não vai causar mal algum, tá? Então são coisas que tudo é consciência. Se eu perder a consciência, aí tu vai ser um alvo, vai ser fácil. Tanto é que a gente bebe, fala qualquer merda, não é? Quando a gente se embebeda, a gente fala coisas, a gente faz coisas que não gostaria muitas vezes. Por quê? Porque a gente perdeu a nossa conexão com quem a gente realmente é, com o que a gente realmente é valor para nós, que é o que é importante, né? O que tem valor para nós. A gente acaba perdendo os nossos valores. Por isso que a pessoa que tem vícios como alcoolismo ou drogas, ela acaba perdendo o seu próprio alto valor, né? Ela mesma já não se reconhece, ela começa a se sentir derrotada e ela usa aquela substância para tentar se empoderar, só que é algo é algo passageiro, muito rápido e que não é dela, não vem de dentro dela, vem de fora, né? Algo externo. Vamos ver aqui uma pergunta que veio. Ser médio, se conhecer, estudar, tu pode estar em locais sem problema? Acho que é isso. Cara, a pessoa que já é um médium com uma mediunidade aberta, ela tem que ter um cuidado maior ainda. Porque o campo dela, o campo dos chakras dela, o campo energético dela capta mais as energias, ou seja, ela vai sentir mais, ela é um alvo maior, tá? E não é dizer assim, isso é ruim. Não, não é ruim, porque com isso ela também está acelerando o processo de autocura dela mais rapidamente, né? Mas ela precisa aprender mais ferramentas para se proteger. Ela precisa estar mais conectada, né, com a sua espiritualidade, consigo mesmo, e aprender a se proteger, porque senão ela vai receber mais influência e vai acabar se desequilibrando mais fácil também. Então, uma pessoa que tem uma certa mediunidade e não precisa nem ter desenvolvido essa mediunidade, às vezes a pessoa já vem com isso e vai abrindo ao longo do tempo. Então, ela precisa aprender, porque tudo mediunidade realmente, o desenvolvimento da mediunidade é autoconhecimento, conhecer a si mesmo, tá? Aí tu começa a aprender a lidar com a tua energia. Bom, outra coisa, foi me perguntado sobre esquizofrenia. Como é que é essa função na parte de obsessão, na parte espiritual. Esquizofrenia é realmente um processo já de obsessão complexa e já muito crônica e enraizada, tá? Aguda e crônica ao mesmo tempo. Ou seja, ela é com muita intensidade, muitas entidades sobre aquela pessoa, né? Muitas formas de obsessão. E às vezes é isso, aquela pessoa já vem com uma predisposição conectada a culpas muito fortes de coisas que ela sofreu, ou medos muito fortes de coisas que ela sofreu em outras existências. Então ela já vem acessando todas essas realidades paralelas, e aí os negativos, o plano espiritual negativo que não quer ver a evolução daquela pessoa, eles vão atacar por aquilo, eles vão bater, e eles vão vir em bando. Então a pessoa precisa de um cuidado maior, tá? Então, no sistema que a gente vive hoje, dopar de remédio, colocar num hospício não resolve, tá? Aquilo ali só, vamos dizer, retarda e atrasa a evolução daquela pessoa. Ela perde a consciência, claro, ela fica mais calma porque está dopada, mas ela não acessa a consciência, o que ela realmente precisa. Então, com certeza, momentos, tem pessoas que precisam de medicamento, é necessário a medicação, só que tem que ter um tratamento paralelo espiritual, tá? Claro, obviamente, tem pessoas que já estão há tanto tempo assim,
que é muito difícil fazer uma reversão desse quadro, tá? Então, às vezes que... Não gosto de dizer isso caso perdido, porque eu acho que para Deus não existe caso perdido. Mas talvez, às vezes, questões muito antigas e pessoas que não estão tão afim assim de resolver, porque tem que querer muito, né? Porque ela vai passar por vários desafios, há muitas resistências, há muitas obsessões, mas existe formas de tratar, né? Às vezes no início, principalmente, tem muitas formas. Mas só o remédio dopando, tirando a consciência da pessoa, não é um caminho, tá? Não é um caminho, porque aquilo é algo temporário, é necessário um trabalho intensivo espiritual. Então, aquela pessoa, quando ela recebe um trabalho intensivo e a partir do querer dela e da fé dela, de crer que vai dar certo, de eu quero realmente essa mudança no interior dela, ela vai conseguir reverter essa situação, esse quadro de obsessão. Mas é realmente um trabalho contínuo. E aí a gente tem um sistema que foi criado aqui na Terra que só enxerga 3 dimensões, né? Só enxerga tudo matéria, e aí não se acredita nisso, e a maioria não acredita e desconfia quando alguém, né, de relevância espiritual fala, e aí acredita nos remédios, e aí a pessoa não sai mesmo. E o remédio só vai te colocando a sujeira para baixo do tapete. Tu anestesia a tua consciência. Tu nunca vai saber o que tu tá fazendo, o que tu precisa aprender. Quando tu anestesia a tua consciência, é isso que acontece, né? E aí daqui a pouco também já começa um parasitismo de espíritos viciados em remédio também, que acabam entrando no campo da pessoa e aí não sai nunca mais. Só em outras existências aí para ela sair daquele quadro. Claro, obviamente, às vezes aquela pessoa já veio daquela forma porque realmente ela veio com uma carga muito grande karmática, tá? Ela sofreu muitas coisas e fez muitas coisas e aí vem com muita culpa, muito medo, e aquilo é potencializado, é manifestado no plano físico, no plano da matéria, quando a pessoa reencarna, tá? Isso são situações comuns. Mas lá no plano espiritual, é muito comum ver espíritos esquizofrênicos. Lá a galera, quase todo mundo é. Lá nas trevas, lá embaixo, que eu quero dizer. Então todo mundo lá tem um certo nível de esquizofrenia. Por quê? Porque lá tu tá sendo... Lá é muito mais do que Serengeti, como diz o Hélio Couto, é muito mais que a selva. Lá é canibalismo total, tá? Então literalmente quem pode ir mais chora menos. Então é isso, tá? Acredito que era isso que eu tinha para falar hoje, mas eu vou falar mais desse assunto, porque esse assunto é algo que eu estou falando aqui no grupo fechado, na escola de universalista de espiritualidade Reikon, e vão surgir outras dúvidas, vão surgir mais, e eu estou trazendo esse alerta porque a gente está num momento crucial da Terra e que os ataques vão aumentar. Então a gente precisa saber um pouco mais como se defender, tá? Os ataques estão, os negativos estão atuando com mais força, a pressão, né, vai aumentar, mas a gente tem como sobrepor isso. É só se conectar com a nossa força, com a nossa proteção espiritual e enfrentar de frente mesmo. E aí não tem obsessor, não tem nada que possa nos derrubar, tá? É isso então. Fique com Deus e acho que amanhã ou depois eu volto para continuar falando nesse assunto, tá? Vou falar alguns dias nesse assunto. Até quando a egrégora disser para mim que tá bom. Mas eles disseram para eu falar bastante sobre isso, tá? Valeu, grande abraço. Com Deus. Obrigado a todos que estiveram comigo aí.